coloque luz, porque imagina, né? Nós estamos numa série de estudos, eu sei que é necessário, mas, gente, não adianta, a gente é pentecostal, né? Então a gente... a gente sente falta, né? De cultos buscando a manifestação da presença do Senhor, mas o Espírito Santo quer falar com alguém aí, gente, atende. Atende aí, ó. Mas é necessário, o Senhor colocou no coração do apóstolo, nas manhãs de domingo, colocar o estudo de discipulado, que na verdade deveria ser dado nas células. Mas para alcançar a maioria, foi colocado pelas manhãs. Então me ajude, porque o tempo hoje está chuvoso, e quando está chuvoso a gente fica mais recluso. Mas você vai me ajudar, eu sei, em nome de Jesus, e a gente juntinho aqui vai indo aí caminhando sobre esse estudo de discipulado de célula. E nós estamos na parte, hoje vamos falar da parte 3 e 4 sobre o discipulado de células. E para não ficar só nas nossas palavras, a gente também está baseado em um livro que daqui a pouco eu vou falar para você, mas vamos ler aí João 15:16, bem bonito, bem uníssono, como foi falado aqui nesta manhã, em unidade, bem bonito, 1, 2, 3, vai! Então, isso aí foi para nós que estamos aqui, só que o pessoal da live quer ouvir a tua voz. Então, 1, 2, 3, bem bonito, com vigor, vai! Quando você lê e ouve esse texto de João 15:16, qual o sentimento que vem no teu coração? Saber que, ainda que um dia nós levantamos a mão para o Senhor, dizendo sim, e também isso é necessário, porque a palavra de Deus diz que é necessário crer com o coração e confessar com os lábios. Quando a gente vem diante da igreja, porque a gente está colocando isso publicamente, a palavra de Deus diz que aquele que o confessar diante dos homens, o Senhor o confessará diante dos anjos do Pai. Mas aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante dos anjos. Então, qual fica o teu sentimento de saber que o Senhor te escolheu para você ir dar fruto? Esse ir dar fruto já está sendo convidado, você já está sendo convidada, Andressa, a liderar. Pastora, mas eu não me vejo um líder de célula. Só que nós, como igreja em célula, nós precisamos te motivar a isso. Talvez você não seja uma líder como a Úrsula é. E tudo bem, a Úrsula tem um perfil dela. Talvez você não vai ser uma líder como a sua líder seja. E tudo bem, porque você tem o seu perfil. Mas, uma igreja em célula, nós vamos motivar você a liderar. E outro texto muito tremendo que nós vamos ver agora está em Mateus. Acho que eu passei Mateus para vocês, né? Coloca, por favor. Acho que é Mateus 28, isso, 19 e 20. A igreja bem bonito. 1, 2, 3 e vai. Olha que texto tremendo também, deixa no 19 aí. Esse texto também é muito tremendo porque ele próprio já nos comissionou, já nos capacitou para isso. O próprio Jesus disse: ide, ensinai. A quem, gente? Todas as nações. Olha, às vezes eu não posso ir, mas a internet hoje também faz isso. A gente pode ser enviado pelo Senhor, mas a internet também nos faz isso. Ontem eu preguei em Nova Iguaçu e tinha alguém de São Paulo ali acompanhando. Você vê como a internet pode ser ao nosso benefício hoje?
Olha o ID, indo mais longe ainda. A gente podendo usar esse instrumento, não para nos destruir. E até eu quero abrir um parênteses aqui. Queridos, no nome de Jesus, cuidado com esses jogos de internet. Você sabia que esses jogos de internet estão fazendo casamentos acabarem? Esses jogos estão fazendo jovens, homens e mulheres, irem para as drogas. Porque se nós não soubermos usar qualquer coisa, eu bebo muita água, mas às vezes eu me policio, porque até a água você não pode beber muito. Tem hora que meu xixi está tão claro, olha eu falando de xixi na internet, mas tudo bem. É isso. Que eu preciso me policiar. Eu gosto muito de água, mas até a água, se nós tomarmos muito, vai fazer mal. A tela, essa telinha tão pequenininha, faz um mal tão grande para o nosso cérebro que você não imagina. Tão mal para o cérebro de um bebê que as mamães não imaginam. Tão mal que isso aqui faz. Os criadores disso aqui não dão para os seus filhos pequenos. E eu tenho que me desdobrar para comprar um de alta geração para o meu filho. Está destruindo o teu filho. Está destruindo. Se não souber usar, claro, né? Pega ali em alguns momentos. Tá, filho, você vai ter 30 minutos para algo aqui, aprender a Bíblia ou um joguinho interativo. Ok, rapidinho. Mas nada que o vicie. Nem pensei em falar isso, gente. Mas é porque nós precisamos atentar para as coisas boas que nós temos e para as coisas que nos destroem. Que triste saber recentemente que uma mulher que já fez parte da nossa igreja, seu casamento está destruído depois de um jogo. Que esse jogo fez. Vocês sabem, né? Que tem um jogo que você fala com gente de tudo quanto é lugar. Você está falando com gente que tu nem conhece. E aí adentrou uma porta de adultério. Olha isso, gente. Em nome de Jesus, que a gente use a internet ao nosso benefício e ao benefício do Evangelho, em nome de Jesus. Então, voltamos lá para Mateus 28, 19. Então, ele já nos comissionou, ele já nos capacitou. Ele disse, vai, ensine a todas as nações, batize. Batizar não é só para o pastor, não é só para o líder, é para você que ganhou aquela vida, que orou por ela, que levou para a célula, que ganhou para Jesus. Eu não vejo a hora da nossa célula batizar a gente que está chegando, e quem vai batizar? Quem ganhou, quem orou, quem convidou. Isso é lindo demais, gente. Lindo demais. E aí o versículo 20 diz, ensinando-as. Ou seja, você foi, você ganhou a pessoa, agora você vai, como Paulo disse, né? Aquilo que eu aprendi, agora eu ensino. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus ensinou para os discípulos passaram para a multidão passou para uma outra multidão e chegou até nós. E de nós não vai ficar aqui, nós vamos ensinar a outros. E aí, para a gente não se sentir fraquinho, que não sabe falar como Moisés e como tantos, a gente fala assim, mas como vai ser? Aí ele fecha com chave de ouro dizendo, não tenham medo, estarei convosco até o fim. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos vai dar direção, é Ele quem vai nos ajudar quando aquele liderado, como eu e você também lá no início, tínhamos dificuldades. Tínhamos dificuldades na caminhada. Aí agora a gente não vai falar, mas que coisa, que não vence logo esse vício do cigarro. Calma, ajuda ele. Ajuda na palavra. Ajuda ensinando. Ajuda como alguém te ajudou. Ajuda essa pessoa. Amém, gente? Meu desejo e o desejo do Senhor é que todos nós desejemos ganhar vidas para Jesus, ensiná-las, discipulá-las e enviá-las a ganhar outros. Então, nós vamos falar da parte 3 e 4 sobre liderança de célula. E nós estamos usando um livro sobre os 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos, de Dave Earley. E nós hoje vamos falar sobre o 4º hábito. Semana passada, não lembro se foi semana passada, enfim, nós falamos sobre sonhar com a sua célula, né? Então, depois de sonhar com a sua célula e todos os outros hábitos que você já aprendeu, hoje nós vamos aprender sobre o contato. Fazer o contato com os membros da célula. Líderes de grupo de todo mundo mantêm contato regular, semanalmente, fora das reuniões do grupo com seus liderados.
telefonema, pequena visita. Aí ele dá até aqui um exemplo aqui, dá uma passadinha no local de trabalho. Claro que para nós isso aí vai ficar meio complicado, né? Se você sabe que a pessoa trabalha num local que você vai ficar lá, vem aqui visitar meu liderado. Tem que ter muito cuidado. A gente precisa respeitar os ambientes, ter inteligência, né? Você não vai chegar lá, vim aqui para te falar, o estudo da célula hoje vai ser isso, isso, isso. Tu tá mandando teu liderado embora e não sabe, né? Então, com muita cautela, com muita inteligência, isso aqui também, que ele coloca passar no trabalho, né? Isso é o cuidado. Está falando sobre trabalho, mas a gente não vai ser pedra de tropeço para ninguém, né? Mensagem de texto no celular. Os grupos que mais crescem em todo o mundo são liderados por pessoas que mantêm contato semanal com o grupo. Então, o WhatsApp lá não é só para a gente, claro, um bom dia, muito bom, né? Aí talvez você não amanheceu muito bem, não acordou muito legal, e alguém coloca aquele bom dia incendiado lá no grupo da célula. Aí você, nossa, eu acordei meio borocochoco hoje, né? Mas aí alguém botou um bom dia lá tão entusiasmado que eu vou me levantar, vou tomar um café, vamos embora. Que nada ficar prostrado não. Então o grupo do WhatsApp da célula é para nos manter informados como a gente está, né? Para a gente poder um incentivar o outro, estimular o outro em amor, como diz a Bíblia, né? As conversas da célula não pode acontecer só quando a célula se reúne, senão ficaria muito formal. Você imagina a nossa célula passa a semana toda, a gente não dá um oi um para o outro, a gente não vê como é que o outro está. Aí chega na célula lá, eu te amo, eu me preocupo com você. Ai, passei tanta dificuldade, ninguém me procurou, ninguém me perguntou como eu estava, ninguém sentiu falta de mim. Então, a célula faz isso, a gente manter esse contato. A gente não deixar, como diz aí, a peteca cair um do outro. A gente está ali para levantar um ao outro. Razões para fazer contato regularmente no grupo de célula. O contato ajuda o seu grupo a crescer. O contato ajuda o grupo a crescer, por quê? Porque eu estou sendo motivado. Então, quando eu falar para alguém, olha, poxa, eu estava desanimado lá na célula, as pessoas mantêm contato ali no grupo e isso me motiva. E a pessoa fala, legal, vou querer visitar esse lugar aí que você tanto fala, né? Por que manter contato também é importante? As pessoas não param de ir e os novos visitantes facilmente desejam ficar. Quando alguém chega na célula e já vê que ali há um grupo coeso, há um grupo que um se preocupa com o outro, isso faz com que a pessoa queira ficar. O contato aumenta a média de frequência semanal. É uma forma amigável de prestar conta. De certa forma, acaba a gente prestando conta um para o outro de estar ali. Porque quando não está, a gente vai, peraí, não, faltou hoje, talvez, né? O esposo pediu uma comida diferente, aí não deu para ir, enfim. Mas semana que vem faltou de novo, opa, peraí, olha o sinalzinho de alerta. Vamos ver como é que está essa pessoa, né? O contato ajuda um pastor, um líder, a conhecer o estado do seu rebanho. Quando alguém falta e você entra em contato, você conhecerá as suas necessidades. Quanto mais você conhece as pessoas, mais fácil será pastoreá-las e cuidar delas. Porque cada um de nós tem um perfil. Talvez seja quietinho assim, em parte, né? Igual o Tiago, né? Quietinho. Deixa a mãe dele é que sabe. Mas aí a gente precisa respeitar esse jeito da pessoa. Mas essa pessoa também é importante na célula. A gente precisa, como líder, estar atento. Talvez aquela pessoa ali, ela não seja aquela pessoa que vá cuidar dos visitantes, porque ela não tem muito perfil. Mas seja a pessoa que vai estar ajudando a organizar a célula. Como isso é importante, né? Eu sempre falo isso, eu deixo o dia da minha célula para não fazer nada além de cuidar da célula. Porque 2 caixinhas para mim não resolve, tem que ser uma caixinha só, né? Esse é o meu perfil, então não dá. Marcar médico dia de célula eu não marco. Marcar compromisso dia de célula eu não marco. Porque aquele dia é o dia que eu gosto de me preparar para receber as pessoas ali na minha casa. E aí, se você tem esse hábito de se preparar para isso, a célula vai perceber isso. Pode não ser lá um lanche, mas eu procuro já deixar um cafezinho ali, porque talvez a pessoa veio direto do trabalho. Deixar uma água geladinha. Aí, deixar um biscoitinho lá,
de polvilho. É um cuidado básico. Mas a pessoa precisa chegar e falar, não, aqui eu sou bem acolhida, né? Claro que é complicado você falar de si mesma, não estou trazendo o mérito para mim, mas eu procuro de alguma forma fazer com que aquela pessoa chegue e se sinta bem ali na célula. Quando alguém falta e você entra em contato, já falei, né? O contato comunica cuidado. Esse gesto mostra que você se importa o suficiente para querer conhecê-las melhor e saber as suas necessidades de oração. Então a gente não vai querer saber do outro para a gente só saber do outro, né, gente? Não, mas para saber as necessidades. Ah, o esposo não é crente, então eu vou precisar orar por esse liderado, por essa liderada, porque o esposo não é crente. Ah, os pais não são cristãos, eu preciso saber disso, porque é um motivo de oração. Ah, está procurando emprego, é um motivo de oração por aquele liderado. Então a gente precisa conhecer as necessidades da nossa célula. Sugestões que tornam o contato bem-sucedido. E a gente está falando sobre liderança de célula, mas isso se aplica para toda a célula. Porque não é só o líder que precisa fazer isso. Quando todos da célula são envolvidos, essa célula cresce saudável. Quando só o líder que faz, quando só o líder que convida, quando só o líder que prepara a célula, só o líder que faz o estudo da célula, essa célula está fraca. Essa célula não está preparando para o ID. Essa célula não está preparando a pessoa para ela evidenciar aquilo que ela tanto sabe bem fazer, ou que talvez ela nem sabia que fazia tão bem. Mas quando o líder agora coloca essa pessoa para fazer, despertou um dom naquela pessoa. Ou aquela pessoa vai dizer assim, eu tive o exemplo da Marcinha, ela deu o primeiro estudo há algumas semanas. E a gente sentou na próxima semana, eu falei, Márcia, bom, você deu o estudo, então semana que vem vamos sentar para nós analisarmos como você se sentiu dando o estudo. Como foi para você? Foi assim, assim, assim. Então eu pontuei as coisas boas e as coisas que precisavam melhorar para enriquecer, para que ela venha a se tornar uma líder cada vez melhor. Então, sugestões que tornam o contato bem-sucedido. Aí, sugestão lá no Zap, ou quando você encontrar essa pessoa, como eu posso orar por você? A pessoa se colocar lá na sua célula, lá no individual. E aí, o que você quer que eu ore por você hoje? Tá tudo bem, agradece ao Senhor. Ou então, ora aí pelo meu marido, ora pelo meu filho, ora pelos meus pais. Enfim, né? Outra pergunta. O que você deseja que Deus faça com essa situação? Porque às vezes ela vai te apresentar algo, mas ela também tem um desejo que aquilo se realize de tal forma. E você vai nessa unidade orar por aquilo que aquela pessoa já está orando. E aí você diz para ela, vamos orar por isso agora mesmo? E aí você junto orar por aquele liderado? E aí junto você orar por aquela pessoa que você ganhou ali na célula? Não deixar isso só para o líder? O momento mais importante de fazer um contato. Qual é o momento mais importante para fazer esse contato? Logo depois da primeira visita, já é o primeiro contato. Visitou a tua célula, na próxima semana, imagina, você foi à célula, na próxima semana, não só o líder, mas as pessoas da célula estão perguntando, e aí, gostou da célula? E aí, vai voltar? Você quer visitar outra célula primeiro ou você já quer ficar na nossa célula? Eu já aproveito quando tem visitante, eu vou lá e falo assim, gostou da célula? Gostei. Quer visitar outra célula? Que eu deixo à vontade. Eu falo, tem célula perto da igreja, tem célula. Porque a pessoa tem que estar onde ela vai se sentir bem. Não, pastor, eu quero ficar. Eu já dou um gritão lá na célula. Gente, ela quer ficar aqui. Aí todo mundo grita. Então, logo depois da primeira visita, eu me lembro que quando eu me converti numa igreja muito grande, né? Uma igreja de 5.000 e poucos membros. Então, era muito difícil, não era uma igreja de célula. Então, era muito difícil você conhecer muito um ao outro. Conhecia aquele grupo ali, né? Da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Então, aquele grupo ali, sim, eram os que mais se conheciam. Mas aí você adentrava as portas da igreja... Prazer, seja bem-vindo. Aí era comum você ouvir isso. Não, já pertenço à igreja há uns 10 anos, pertenço à igreja há 5 anos, porque é uma igreja muito grande. Mas algo me chamou muita atenção naquela igreja. 26 anos no catolicismo e também posso dizer que ali fui muito bem cuidada.
não vou entrar em mérito agora, né? Mas, enfim, fui muito bem cuidada naquela igreja. Desde que chegamos da Paraíba aqui, congregamos numa igreja aqui próxima, uma igreja católica. 26 anos naquele lugar. E ao me converti num domingo. No próximo domingo de manhã, um grupo chega lá em casa. 5 pessoas. Nós viemos aqui porque você se converteu e aí nós queriam conhecer a realidade que eu vivia. Eu falei, gente, eu fiquei impressionada com aquilo. Aquilo me impressionou, aquilo me fez me sentir tão amada, tão cuidada. Eu disse, nossa, uma igreja enorme se importou comigo. Então você imagina no grupo da célula, chega um visitante, logo no outro dia você está lá perguntando, e aí, gostou da célula? E essa pessoa vai se sentir amada. Ela foi percebida, ela entrou naquele lugar e ela foi percebida. Um contato semanal nas primeiras semanas. Também é importante um contato depois de uma ausência. Também é importante depois que compartilham no grupo que estão passando por uma provação. Você imagina ali no momento da oração, alguém fez um pedido de oração. E aí você vai orar por aquele pedido de oração. E logo depois você vai lá no zap daquela pessoa e diz, e aí, como é que está essa situação? É uma forma também de você trazer essa pessoa para perto. Uma forma de manter contato. Depois de um momento tenso no grupo. A gente também vive nas células um momento tenso. A célula também não é momento só de alegria. Porque somos humanos, temos pensamentos diferentes. Mas o nosso pensamento tem que ser todo convergido na Bíblia. Mas tem hora que também na célula alguém não se entendeu com o outro. Alguém falou uma palavra que o outro entendeu de outra forma. Ou que entendeu realmente como foi falado. Enfim, a gente vive esses momentos também no grupo. Porque também não é só amores, né, gente? Nem no casamento é só amores, pelo amor de Deus, né? Não vou mais para a igreja, porque a igreja é lugar de problema. Casamento também é lugar de problema. Família também é lugar de problema. Todo lugar tem problema, pelo amor de Deus. Porque é só na igreja que a gente quer sair. Não é? Então também aí, a gente está atento a isso. Quando alguém ali na célula fala algo que precisa ser tratado, a gente também, no outro dia, está ajudando a tratar. Segredos usados, olha aí. Segredos usados por pessoas de contato altamente eficazes. Esse livro, com certeza, ele fez pesquisas nas igrejas, viu qual a célula que cresce mais, quais os grupos que crescem mais. Nós sempre reforçamos aqui que quando íamos à IBC, que é uma igreja lá em Belo Horizonte, que nós pegamos como exemplo para a célula, lá eles vivem intensamente célula. Lá, por ser uma igreja muito grande, tem célula na faculdade, tem célula nas escolas, tem célula dia de domingo, tem célula dia de sábado, tem célula de manhã, de tarde, de noite. Por a igreja ser tão grande, eles perguntam assim, qual é o teu problema? Não vai para a célula porque só posso de manhã. Tem célula de manhã. Só posso dia de sábado. Tem célula dia de sábado. Então, foi feita pesquisa. Então, segredos usados por pessoas de contato altamente eficaz. Considere o tempo que você gasta fazendo contato com pessoas como um tempo de ministério. Então, eu não estou perdendo tempo em fazer contato com as pessoas. Na verdade, eu estou ganhando pessoas com esse contato. Então, tenha isso como um tempo de ministério. Ore pela direção do Espírito para falar palavras certas. Nós, seres humanos, somos complexos. Eu, você. Se às vezes tem uma vírgula, a gente entendeu como uma reticência. Às vezes está um ponto, mas a gente achou que alguém falou de alguma forma diferente. Então a gente precisa orar para falar as coisas certas para as pessoas, para não magoar, para trazer para perto. E às vezes também, gente, vamos aqui falar bem de líder para líder, bem como igreja, bem como servos do Deus vivo. Às vezes também a gente tem muito mimizento no meio do povo de Deus, né? Vamos embora crescer, gente. Vamos nos solidificar em Jesus. Vamos entender que talvez, se o Michel, às vezes eu falei algo, o Michel entendeu de outra forma. Aí agora, tá vendo, Michel? Tiago, tu viu aquele dia que o Michel, não. Pô, Michel, mano, aí, ó. Vou falar até igual jovem. Mano, pô, cara, te amo, cara. Que isso? A gente não pode ficar assim arranhado um com o outro, não. Tu é firula, eu sou firula. Vamos na nossa firulagem se amar mais e amar ao Senhor?
Mas isso dá trabalho, né? A gente não quer fazer isso, né? É mais fácil a gente... eu vou ficar longe dele mesmo. Ei, toda hora me magoa. Oh, Jesus. Líderes eficazes crescem, amadurecem, resolvem problemas. Eu também tenho problema, tá, gente? Eu também tenho hora que eu preciso, sabe? E as pessoas também têm problema comigo também. E eu tenho que ser madura o suficiente para entender isso. Início de ministério nos ajuda muito. Início de célula vai te ajudar muito. Porque aí talvez a gente entra, a gente tem uma concepção, aí tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, gente, o nosso Jesus foi criticado, não entenderam ele, e a gente não vai passar por isso. Então vamos crescer, vamos avançar no nome de Jesus. Seja positivo acerca de Deus, da sua igreja e do seu grupo. Às vezes tem algumas coisas que você não está vendo, você só está vendo por um ângulo. Vamos olhar com positivismo. Vamos olhar aquilo de alguma forma a crescer. Ou se é algo que a igreja está fazendo, ou a célula está fazendo que você não está entendendo, ora. O dono da igreja é o Senhor, o dono da célula é o Senhor, o nosso dono é o Senhor. Se o líder está fazendo algo que não está te agradando, ora ao Senhor. Teu joelho também tem poder. Mostre consideração para com o tempo e a agenda deles. Se eles estão ocupados, seja breve. Não tem nada pior, né? Do que a gente perceber que alguém está atendendo a gente meio que correndo, porque está com pressa mesmo, que precisa fazer algo, e a gente está ali prendendo aquela pessoa. Então precisa ter essa percepção. Seja sensível quanto ao ânimo da pessoa que fez contato. Se ela estiver disposta a conversar, converse. Se não, não force a situação. Isso é discernimento, é amadurecimento que a gente vai adquirindo com o tempo. Tenha uma agenda. O líder, ele precisa ter, nem que seja um caderno, né? Alguma coisa ali onde ele tenha, que ele não se perca. Hoje, claro, é muito usado no celular, né? No celular. Então, problema algum. Mas você precisa ter um lugar ali onde você tem uma direção da célula, onde você vai falar dos anúncios da igreja, enfim, né? Tem uma agenda onde possa anotar os contatos. As coisas que são faladas, isso aqui é tremendo. Tanto para líder de célula, quanto para evangelistas, quanto para intercessão e principalmente como servos do Deus vivo. Alguém confidenciou algo para você? Ele confidenciou para você, ele confiou em você, ele confiou em mim. Uma pessoa, se chegar a abrir o seu coração para falar, olha, me ajuda nisso aqui, muito difícil, às vezes até uma situação íntima mesmo, uma situação pessoal ou uma enfermidade, enfim, talvez ela não queira, né, explanar, mas ela confiou a você, deixa com você. Coisa linda quando a gente tem alguém que é confiável. Imagina ter um líder que não seja confiável. Não tem como alguém permanecer numa célula quando eu confidencio algo para alguém, que daqui a pouco eu estou vendo outra pessoa falar algo que eu confidenciei só para aquela pessoa, né? Mas claro, também tem que ter maturidade. Eu gostaria que ficasse só entre a gente. Porque às vezes é uma coisa que você vai até querer que outra pessoa te ajude em oração. E não tem problema nisso. Mas se alguém disse, por favor, gostaria que isso ficasse só entre nós. Me ajude em oração, mas eu gostaria que ficasse só entre nós. Então guarde isso. Que você seja um líder confiável. Que você seja um servo de Deus confiável. Seja constante. Procure certificar-se de que todos sejam contatados regularmente. Então isso precisa ser uma constância, né? Se eles compartilham uma necessidade, encerre o contato com a oração. Poxa, a pessoa está passando por um problema, falou para você, falou para mim, e no final ficar no seco? Não, vamos orar. Acabou aquilo ali? Então agora eu vou orar por esse problema que você apresentou. Vamos juntos orar. Outra coisa fundamental para uma célula. Use os seus auxiliares, use no bom sentido, né? Use seus auxiliares e membros da célula para repartir a carga dos contatos. Se não é uma coisa confidencial, chama o grupo, vamos juntos como grupo e vamos orar por isso aqui.
Separe um tempo fixo para cada semana fazer os seus contatos. Então, agora passando para o quinto hábito, o preparo. O preparo da célula. E peraí que fechou aqui. Prepare-se para o encontro da célula. Não deixe a célula ser só o momento da célula. Imagina, você passa o dia... Ih, caramba, hoje é dia da célula. O Espírito Santo fica onde nessa célula? Porque ele não foi convidado para a célula. Simplesmente as cadeiras foram colocadas e um grupo vai chegar ali. Agora você se preparou, você orou pela célula, você orou pelas pessoas da célula, você preparou aquele ambiente, você pediu ao Espírito Santo que mande convidados para a célula. Líder de pequeno grupo, altamente eficaz, desenvolve o hábito de preparar o encontro com antecedência. Ele separa tempo e se esforça para estar preparado para o encontro de 1 hora e meia, mais importante da semana. Por que se preparar? A preparação dá para Deus a oportunidade de trabalhar. Porque quando eu só monto a célula, quando eu só, no momento, é a célula... Que participação teria Deus naquele lugar se eu estou colocando só o meu braço, só a força do meu braço, não é? O grupo, a célula flui mais seguramente, permitindo que Deus seja o foco e não as distrações do inimigo. Então, a célula vai fluir mais se você se prepara. A preparação aumenta a confiança e a fé. Sabendo que a atmosfera estará preparada, o líder fica confiante e crê na ação de Deus. A preparação estabelece credibilidade. Os liderados percebem que você se preparou e confiam que Deus está falando com eles através de você. A gente não está passando a imagem de que o líder é o super-homem e a super-mulher. Que o líder não tenha problema, porque o líder também vai chegar uma hora que ele vai pedir. Agora sou eu que estou precisando de oração. Jesus fez isso, né? Ele sabia que ele ia passar pelo Getsemane. Ele sabia que ele ia passar por um momento de grande dor. O que é que ele faz? Pede aos discípulos, intercedam por mim. Que na nossa célula a gente não tenha como os discípulos que acham que o líder não precisa. Porque eu creio que os discípulos de Jesus devem ter dito, puxa, orar por ele não precisa. Ele está pedindo intercessão, ele não precisa. Ora, ele teve a hombridade, a humildade de dizer, orem por mim. E eles adormeceram. Que a gente não forme liderados que adormeçam. Que a gente forme liderados que entendam que o líder, ele também precisa de um abraço. O líder também precisa de oração. O teu pastor, a tua pastora, o teu líder precisa também de um abraço, de uma palavra. Precisa que você diga, e aí, meu líder, como é que você está? O que você gostaria que eu orasse por você? Também despertamento para os liderados isso, né? A preparação reforça o valor da vida da célula. A célula vê o valor que você dá ao grupo. Eles percebem que o seu sentimento pelo grupo é grande ou se está diminuindo. A tua célula era animada, a tua célula trazia muitos visitantes, a tua célula estava sempre com uma palavra boa. Agora você percebeu, você nem é o líder ainda, mas você chega na célula e diz, tem alguma coisa diferente, a atmosfera da célula não está legal. Por que um liderado não chega para o líder com hombridade, com confiança, com humildade, diz assim, meu líder, quero orar por você, vamos juntos orar pela nossa célula? Você percebeu que a nossa célula deu uma caidinha, que a nossa célula não está tão empolgante como era? Você imagina o gás que você vai estar dando para o teu líder. Você imagina o gás que você não vai estar fazendo com que esse líder entenda que ele não está sozinho na célula. Quantos liderados aqui tomam posse dessa palavra? A gente dedica tempo para as coisas mais importantes. Ou seja, a gente dedica tempo para as coisas importantes. Se a gente se prepara, é porque a gente entende que aquilo é importante. Se a gente se dedica para a célula, a gente está entendendo que a célula é importante. A preparação para o hoje é o segredo do sucesso de amanhã. A eficiência no futuro é o resultado do preparo no passado. Então, uma célula que multiplica, uma célula que cresce, uma célula que avança, é porque antes se preparou.
É porque teve oração. É porque teve convite do Espírito Santo para a célula. O que preparar? Prepare-se pessoalmente. Consagre-se para ser usado plenamente por Deus. Faça jejum pela célula, oração, confissão de pecados. Tenha disposição para aplicar a palavra à sua própria vida. Então você está indo para a célula. Você não é o líder, mas você está indo para a célula. Você também tem que se preparar espiritualmente. Talvez naquele dia ali você vai ser o mais usado da célula. É interessante que às vezes ali na hora do compartilhamento, né? Que aí você vê aquela pessoa ficou o tempo inteiro calado na célula. Mas no momento que ela falou sobre algo da vida dela, sobre algo que ela viveu, uma experiência vivida, despertou a célula toda. Então, todos dentro da célula são importantes. Prepare a atmosfera, o local, a música, o lanche. Prepare tudo. Prepare a agenda do encontro, divida sabiamente o tempo do encontro. Nós temos aqui, ele dá uma proposta do tempo, mas claro, isso aí cada célula vai se encaixar conforme a necessidade da célula. Mas ele dá uma proposta do tempo. 5 minutos para abertura, 10 minutos para o louvor, 5 minutos para o ofertório, 10 minutos de oração, 5 minutos de quebra-gelo, 20 para o estudo da palavra, 10 minutos para fazer apelo e 5 minutos com conclusão, sendo que o tempo do lanche é livre. Momentos informais depois do estudo é livre. Prepare a edificação bíblica, ore, estude e decida praticar o assunto da lição. Se possível, decore as perguntas indutivas sem ficar olhando suas anotações. Eu não consigo. Eu acho lindo quem lê o estudo, os evangelistas Orlando e Camila, na igreja que eles eram, era assim, não podia estar lendo o estudo. Então eles oravam, liam o estudo e ali faziam o estudo. Eu não consigo, mas se você consegue, show. Porque fica muito mais dinâmico, né? Você não ficar ali olhando direto para o estudo. Mas se você consegue, glória a Deus. Planeje e ore pelas pessoas a serem alcançadas. Planeje fazer contato dos ausentes. Planeje atividades sociais. Nossa célula ontem foi para um piquenique, gente. Que delícia! Não gastamos muito, não é? Assim, Aline Lopes, um local bom, o tempo agradável, o Senhor abençoou até com o tempo, não estava um sol quente, estava aquele mormaçozinho, mas de vez em quando vinha uma brisazinha de chuva, maravilhoso, maravilhoso. Faça isso ao shopping. Tem um açaí aqui, não sei quantos gostam do açaí, vem no açaí, toma um sorvete, não sei, mas sai com a sua célula, não fica na célula só no dia da célula. Células que crescem. São células que promovem encontros sociais. Promova as atividades da igreja. Coisas para lembrar quando você prepara a agenda da célula. Fale sobre os cultos de quinta-feira. Sabe, fale sobre os cultos de domingo pela manhã. A importância de estar aqui. Alterne a extensão e método das diversas partes do encontro. Faça o encontro fluir naturalmente de uma parte para outra. Não fique dizendo, isso aqui mata um estudo, tá? Você, seu líder, vai te chamar a qualquer hora para você dar o estudo. Isso aqui mata o estudo. Nós vamos agora para a introdução. O primeiro ponto. O segundo ponto. Não precisa disso. Aquilo ali é só para dar direção. Você pode já entrar, introduzir sem dizer que é introdução. Imagina, introdução. O primeiro... Não precisa. Faça naturalmente. Está lá escrito introdução, só para dar direção. Você vai lá, já lê a introdução e assim por diante. Não precisa ficar lendo aqueles tópicos, porque flui muito melhor assim. Não fique dizendo, agora vamos para isso, agora vamos para aquilo. Não. Outra coisa também, isso não é arrogância. É um ensinamento que eu vou dar para vocês que também não é uma atitude arrogante. Porque eu sou... Não. É fazer. Você não estudou? Você não se preparou? Faça do seu jeito. Ficar dizendo assim, na minha opinião, assim, não tem opinião. É o que o estudo está dizendo, o estudo é baseado na Bíblia. Então, na minha opinião, é assim. Não, segue o estudo. Porque aí sim se torna
arrogante, né? Achar que é como eu acho, como o outro acha. Não, o estudo é assim, então nós vamos seguir o estudo porque ele foi baseado na Bíblia. E aí você fica, olha, aquela falsa humildade, ainda que devemos ser humildes, mas a gente não tem que ficar toda hora falando, eu não me sinto muito preparado, mas não, se o teu líder confiou a você dar o estudo, não fale isso, porque isso você mostra é uma insegurança, na verdade. Eu não estou muito bem preparado não, mas... querido, se você não está muito bem preparado, não está muito bem preparado, fala para o teu líder que você ainda não está muito bem preparado. Agora, falar isso diante do grupo, isso faz com que o grupo não confie quando você for dar o estudo. Ele não se prepara, porque toda vez que ele vai dar... Não, você tem que mostrar que você está confiante no Senhor. Olha o texto que nós lemos. Ele estará conosco, Ele dará as palavras. Então, a gente está confiante nele. A gente precisa estar ali, por mais que você talvez não tenha tanta aquela pegada ainda para líder, mas se o líder confiou para você dar o estudo, se sinta bem nessa posição, em Deus. E não demonstrando para o grupo que você está meio barro, meio tijolo. Olha, eu vou dar o estudo, o meu líder confiou a mim, mas... Não, querido. Então, fala antes. Mas na hora do estudo, mostre confiança. Quantos entenderam isso? Termine a reunião no horário estipulado. Ainda que depois do término da célula, quem quiser e puder ficar, sem problemas. Porém, precisamos respeitar os que levantam cedo para trabalhar, os que têm pais ou cônjuges que não são cristãos ainda. Não é porque eu não trabalho fora, que aí eu vou falar assim, Renata, vamos ficar aqui até meia-noite, 1h da manhã, vamos botar uma tenda aqui. Se você pode ali ficar, ok. Mas a gente precisa respeitar. Eu não levanto cedo, mas tem gente que levanta cedo para trabalhar. Eu sempre procurei, o apóstolo sempre falou, você também leva isso muito à risca, mas eu fico preocupada das pessoas acharem que a célula está sendo um peso. Tipo, caramba, olha isso, olha aí, não tem mais Uber essa hora para eu ir. Então, a gente precisa respeitar o limite das pessoas da célula. Amém, gente? Quantos podem dar um glória a Deus, que nós só falamos a parte 4 ainda. E nós vamos agora para a parte 5, que está aqui no celular. Vamos lá. O 6º hábito é o mentoreamento. Diga assim, mentoreamento. O que é mentoreamento, pastora? Mentorei um líder em treinamento. Observe essa definição de liderança. Mentorear é dar destino para a pessoa. Mentorear é dizer para ela, vai que eu estou contigo. Mentorear é você dizer, olha, eu até estou na posição de líder, mas eu já estou te preparando para ser um líder de célula. Mentoreamento é você não deixar a pessoa sozinha. É você estar ali com ela, ajudando, discipulando. Liderar é desenvolver líderes para ser melhor que você mesmo. Nós precisamos preparar pessoas que vão fazer além de nós. Nossa, a pessoa dá um estudo melhor que eu. Glória a Deus por isso, você foi um líder eficaz. Nossa, quando essa pessoa dá o estudo, a célula flui. Uma graça ali. Talvez... E às vezes vai acontecer isso, vai ter líder que ele vai estar numa posição mesmo só de enviar. Ele é o líder da célula, mas ele é aquele que prepara uma pessoa muito bem para preparar o lanche. Olha, essa pessoa quando prepara o lanche, ela faz com graça. Pode ser lá um suco daqueles de pozinho, mas ela procura fazer algo que as pessoas veem ali com graça. Então você está preparando alguém para fazer melhor que você. Eu já estou vibrando com a célula que vai nascer. Gente, muito forte o nome da célula. Curadas para gerar. Eu já estou vibrando, já não vejo a hora dessa célula nascer. E a gente já está prestes aí a multiplicar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, o 6º hábito é o mentoreamento. Líderes de células espirituais não podem ter medo do potencial dos outros. Pelo contrário, devem se orgulhar de ajudar o crescimento dos outros e ter a humildade de dizer, como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. João Batista disse isso para Jesus, mas nós também podemos dizer isso para os outros. Você sabia disso? Não, ele vai ser maior que eu. Eu estou fazendo um líder que vai ganhar mais vidas que eu. Isso é reino.
Líderes de pequenos grupos altamente eficazes tornam o mentoreamento de líder associado ao seu hábito. Mentorear não é uma palavra que encontramos na Bíblia, mas o princípio é exemplificado tanto no Velho como no Novo Testamento. Eli e Samuel, Elias e Eliseu, Jesus e os 12 discípulos, Paulo e Timóteo. Pelos exemplos que encontramos na Bíblia, podemos definir que mentorear é manter um relacionamento no qual uma pessoa investe de si mesmo na vida do outro. Mentorear é pegar aquilo que foi depositado a nós e depositar agora em outros. Mentorear é uma experiência relacional na qual uma pessoa capacita a outra, compartilhando os recursos dados por Deus. O trabalho de um líder de pequeno grupo é semelhante ao de um atleta que compete na corrida de revezamento. Presta atenção, no revezamento, o bastão deve ser passado de corredor para corredor. No cristianismo, o evangelho deve ser passado de pessoa para pessoa. No revezamento, passar o bastão requer concentração, comunicação e treino. No cristianismo, discipular pessoas também requer concentração, comunicação e treinamento. Na corrida de revezamento, tanto o corredor como o que recebe o bastão precisam fazer a sua parte. No cristianismo, tanto aquele que compartilha a mensagem como a pessoa que recebe precisa fazer a sua parte. No revezamento, a corrida não pode ser vencida a não ser que o bastão seja passado com sucesso. No cristianismo, o mundo não vai ser alcançado e Jesus não voltará a não ser que discipulemos os outros. O autor do livro está fazendo uma alusão aqui. Na corrida de revezamento, quando um vai passando o bastão para o outro, que passa o bastão para o outro, que passa o bastão para o outro. No cristianismo, se nós ficarmos com o evangelho só para nós, se lá dentro da nossa casa as pessoas não perceberam que o bastão do evangelho está na nossa mão, se lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, as pessoas não percebem que eu e você carregamos o bastão do evangelho, que vai ser passado adiante, a gente não entendeu nada ainda sobre o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo não é para ficar só para nós. Vou repetir. O evangelho de Jesus Cristo não é para ficar só em nós. Vai ser passado às gerações. Nossos filhos precisam amar a Cristo mais do que nós. Nossos pais precisam olhar para nós e ver que o evangelho nos alcançou. Eles também desejam isso. E assim os nossos amigos e todos quantos se relacionam conosco precisam ver que o evangelho de Cristo é algo prazeroso. Ainda que passemos lutas, ainda que passemos dificuldades, mas uma palavra foi liberada sobre nós, que Ele está conosco, que Ele não nos abandonará. E assim também é na liderança de uma célula. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, seu filho na fé, passando o bastão para Timóteo. É interessante notar que ele escreve uma geração, que ele escreve que uma geração deve passar o bastão para outra geração. Existem 4 níveis em um único versículo. Olha os 4 níveis em que Paulo fala com Timóteo. Primeiro Paulo diz, eu. Depois ele diz, você, Timóteo. Depois ele diz, homens fiéis, auxiliares de Timóteo. E depois ele diz outros, os auxiliares dos auxiliares de Timóteo. Põe para mim, por favor, 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. A igreja, por favor. Aí agora você vai falar mais forte aí. 1, 2, 3 e vai.
Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu confiei a você essas palavras. Agora você também vai confiar a outros. A gente não pode cair nessa de dizer assim, mas imagina, fulano não tem capacidade para ser líder de célula. Então ajuda ele a ter, ué. Fulano não tem o perfil de um líder de célula. Então vamos ajudar a ter. Todos podemos liderar uma célula, basta querer. Eu ia falar isso anteriormente, acabei entrando em outra coisa. Lá em Belo Horizonte, a célula que mais multiplica é de uma idosa. Como essa idosa consegue ganhar tanto idoso para Jesus, que não tem tanto idoso assim? Ela ganha, multiplica. Já passei da fase, agora eu vou só receber. Quem disse? Quem disse, enquanto a gente está vivo, a gente tem que ganhar vidas para Jesus. Então, não tem barreira para quem quer ganhar vidas para o Senhor, para quem quer multiplicar uma célula. Paulo confiou a Timóteo, Timóteo foi confiando a outros e chegou até nós. Como diz o antigo provérbio, sucesso sem sucessor é fracasso. Sucesso sem sucessor é fracasso. Eu quero olhar para Larissa e Isabel e saber que o casamento delas foi melhor que o meu. Que os meus não, está queimado em nome de Jesus, o meu. Botei no plural meu casamento. A gente precisa fazer pessoas melhores que nós. Mentorear é cooperar com Deus em levantar um auxiliar para tornar-se um líder de célula altamente eficaz. Isso pode parecer uma sobrecarga, mas desenvolver reprodutores espirituais está no coração de Deus. Tudo que eu e você precisamos é cooperar com Ele no processo. Mentorear é seguir o exemplo de Jesus e de Paulo. Antes que Jesus ordenasse os seus discípulos a fazer discípulo, Ele mesmo deu exemplo. Jesus gastou a sua vida ministerial acompanhando futuros líderes. O apóstolo Paulo ordenou aos coríntios que o seguissem da mesma forma como ele seguia Jesus. Uma das formas de Paulo imitar a Cristo era mentorear líderes. Quando ele foi morto, o ministério não parou. Timóteo, Silas, Tito e outros levaram adiante. Mentorear, diga assim comigo, mentorear é uma excelente maneira de amar os outros. Mentorear é quando você vê essa pessoa maior que você. O Evangelho faz isso. Nós sermos servos uns dos outros. Eu estou liderando hoje, mas eu olhar para aquele que está chegando e dizer assim, tem potencial nela, tem potencial nele, tem potencial de Deus aí para ganhar vidas. Mentorear é formar de uma pessoa comum a alcançar milhares. Quantos aqui estão dispostos a alcançar multidões para Jesus? Talvez você diga para você mesmo, eu nunca seria capaz de ministrar para 1000 pessoas. Eu também digo isso. Eu também já pensei isso. Lá no início da caminhada, quando o apóstolo falava assim, você vai pregar a palavra, vai ter dias que eu vou estar numa igreja, você está em outra, eu falava assim, pirou, né? Não vejo isso, não quero isso. E ao longo da caminhada, para a glória de Deus, chegava a gente e dizia assim, pastora, se prepara, porque a senhora vai pregar assim, a senhora vai olhar para a igreja e o seu olhar vai se perder, e já aconteceu isso para a glória de Deus. Mas a nossa dependência está nele. A nossa parte é orar, se preparar, a perna treme, a boca fica seca, e tem alguém aí já se preparando e vai pregar aqui no próximo culto para a mulherada. É assim que ele faz, gente. Mas é para a glória dele, é para que as pessoas que viram a gente lá atrás dizem assim, cara, como que pode? A pessoa estava perdidinha, agora ali, está falando de uma palavra tão poderosa. É ele que faz isso, e ele quer fazer isso comigo e com você. Para nos engrandecermos, não, mas para que a glória dele cresça e que mais vidas venham para o reino de Deus. É essa a vontade dele. Mentorear
é a essência de fazer discípulos. Quando Jesus deu a ordem, ide, fazer discípulo, ele não estava apenas ordenando que ensinássemos a Bíblia para as pessoas. Ele estava nos ordenando a discipular, preparar pessoas que preparariam outras. O verdadeiro mentoreamento visa ajudar auxiliares a obter informação e usá-la para discipular outros. Presta atenção, igreja em célula tem algo que é muito apaixonante, é que quando uma mulher que vive as suas dores, que viveu desafios, um jovem que viveu os seus desafios, quando essa mulher fala para outras mulheres, quando o jovem vai falar, outros jovens vai ficar mais fácil de ouvir. Você imagina eu liderar a tua célula? Pô, aí, linguajar da pastora não é o nosso, né? Fica faltando umas vibes, fica faltando uns negócios. Ah, imagina você que acabou de ser ganho para Jesus, agora está sendo discipulado, agora está sendo preparado, agora a chama do evangelho está incendiando o teu coração. Você fala, poxa, peraí, né? Esse negócio de Bíblia aí, não entendi nada, agora eu leio, acende um negócio aqui em mim, eu não entendi nada, eu lia isso aqui, para mim era um simples livro, agora eu leio, tem algo. Então, aí Jesus agora quer te usar para ganhar aquela meninada lá. Imagina aquele pessoal lá no futebol que só corre atrás daquela bola. Agora fala assim, pô, além de correr atrás da bola, eu vou estar de olho nesse povo que está correndo atrás da bola e vou ganhar eles para Jesus. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. E aí, um homem, ele vai falar com muito mais propriedade para um grupo de célula de homens. Ele entende o que o homem passa. Ele entende que aguentar nós, os gastos que a gente dá, né? Essas coisas também, estressa também. E aí eles vão se entender. E a gente vai falar assim, esses homens, né? A gente não gasta tanto assim, por que eles reclamam? Eles reclamam, né? Mas não é assim também. Então a gente se entende, os jovens se entendem, os homens se entendem. E as células vão crescendo. Vai agregando mais homens, vai agregando mais mulheres. Muito lindo quando um homem tá ali, né? Chega todo assim na igreja, não, pessoal esquisito, fica abraçando um homem, beijando o outro, aqui esquisito. Daqui a pouco ele tá beijando o outro também, no bom sentido, tá, gente? No bom sentido, na masculinidade. O carinho, o afeto, contagiou os outros homens que estão chegando. Assim é o evangelho. Mentorear é a maneira de manter uma prestação de conta compassiva. O mentoreamento funciona quando existe prestação de conta entre o mentor e o auxiliar. O mentoreamento cria um relacionamento natural de prestação de contas. Outra coisa na célula é isso. O líder presta conta para o supervisor presta conta para o coordenador presta conta para o pastor, e a igreja cresce saudável porque ninguém está solto ao léu do mundo, mas está preso, no bom sentido, às cordas de Cristo. Amém? Mentorear é entregar o ministério para que outros ministrem. O mentoreamento eficaz inclui entregar o ministério para que outros tenham a oportunidade de ministrar. Isso permite que outros tenham o prazer de ver Deus usá-los para mudar a vida das pessoas. Mentores aprendem a desfrutar do sucesso do ministério de outros, tanto quanto ou mais do que os seus próprios sucessores ministeriais. Mentorear é dizer não para o urgente, para poder dizer sim para o potencial do importante. Satanás faz tudo para nos manter afastados de Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, ele faz de tudo para não ministrarmos. Uma vez ministrando, ele procurará de todas as formas evitar que mentoreamos ou discipulemos auxiliares. Uma das estratégias que Satanás usa para não mentorearmos auxiliares é nos enredar com a tirania do urgente para que deixemos de lado o potencial do que é importante. É por isso que quando a gente vê uma célula como está a minha, como está a da Úrsula e de muitos aqui, que está inchada, que numa igreja em célula a gente chama isso de inchado, porque uma igreja em célula, quando ela atinge mais de, vou botar aqui 14 pessoas, né? Porque aí seria a multiplicação. Quando atinge mais de 14 pessoas, o pastoreio dessa célula, o cuidado dessa célula não vai ser tão eficaz. As pessoas vão se perder, as pessoas não vão se sentir tão cuidadas.
Então é por isso que nós precisamos preparar outras pessoas. Porque quando preparamos outra pessoa, a gente está dizendo para o Senhor e para o grupo: ah, eu preparei vocês, agora vocês estão capacitados a preparar outros. Ontem eu fiquei muito feliz na saída que a Kátia falou que já está preparada para liderar. É isso. Quem prepara é o Senhor. Preparado a gente nunca vai se sentir na totalidade, não. Mas a gente precisa se disponibilizar para isso. E ontem eu já vi isso para a glória de Deus. Nós ficamos tão ocupados com a urgência em realizar o ministério que falhamos em discipular ou mentorear líderes, que é o que realmente importa. Líderes eficazes fazem a escolha de fazer do discipulado uma prioridade, mesmo em meio a todas as outras coisas que eles estão fazendo. Mentorear é a parte mais duradoura da liderança do pequeno grupo. Líderes eficazes, ao olhar para trás, sentem-se realizados, não por ter dirigido apenas uma célula, mas sim por ver líderes que foram desenvolvidos por ele, mentoreando outros líderes. Uma coisa que poderia nos ajudar a colocar em prática o princípio do mentoreamento é assumir compromisso com princípios ao invés de programas. Uma coisa que eu tenho muito cuidado na nossa célula e para quem eu preparo. É muito bom você sempre chegar na célula, ter algo diferente. Isso é de Deus. Mas a gente precisa ter o cuidado. A célula, ela nunca pode ser um peso para o líder. Imagina se toda semana eu comprasse um bombom para as lideradas. Eu não tenho condições disso e ninguém aqui precisa fazer isso. Mas a gente pode pegar ali um papel, colocar um versículo bíblico para cada uma. A gente pode pegar um papel, cortar numa forma de uma flor. Não sou muito boa nisso, não. Mas dá para fazer alguma coisa parecida com uma flor. Aí, o que eu faço? Eu tenho lá a Valéria Monteiro, que é top para esses negócios. Ela sempre coloca uma coisa a mais. Vai multiplicar, Deus já está me dando outra para isso. Mas aí você faz alguma coisa ali, coloca uma palavra motivacional. Que bom que você veio à célula. É isso. A célula não pode ser um peso. A célula não pode, poxa, como é que eu vou liderar? Porque eu chego lá na célula, toda vez tem um negócio caro lá. Não é para isso. Ainda que nós fôssemos uma igreja de pessoas que tivesse muito dinheiro e o Senhor, o dono do ouro da prata, Ele está derramando aí para nós, amém? Mas ainda assim, gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente precisa ter essa preocupação também, né? Os programas começam... Uma coisa que poderia nos ajudar a colocar em prática o princípio do mentoreamento é assumirmos compromisso com o princípio ao invés de programas. Foi o que eu falei agora. Os programas começam e terminam, ou pelo menos deveriam terminar de acordo com a necessidade do momento. Os princípios, por outro lado, têm valor permanente. Eles alcançam o alicerce da verdade. Invista seu tempo e sua vida na vida da sua célula. Não se preocupe com números, mas com os nomes, ou seja, temos que considerar cada um como indivíduo e não como parte apenas de um grupo. Temos que descobrir quais são os seus problemas, as suas esperanças, os seus talentos, as suas habilidades e orar por eles e com eles. Peçamos que Deus opere na vida deles, dando propósito, direção e os torne eficientes no serviço de Deus. Uma coisa que você, como líder de grupo, o apóstolo fala isso desde que célula nasceu aqui. Nós não estamos preocupados com números. A gente não pode olhar para a nossa célula. Olha, 20. Não, a gente deve olhar isso no sentido de que ganhamos 20, conquistamos 20 para o Senhor. Esses 20 vão dar fruto. Agora, não olhar essas pessoas como números. Elas são individualmente pessoas que têm suas necessidades, que têm suas alegrias. Então, a gente tem que olhar para as pessoas como pessoas, como seres humanos, e não como números. Agora a nossa igreja tem tantos. Não, esse número, se for para engrandecer o nome do Senhor, que são pessoas que saíram do mundo e agora estão em Cristo, mas não como número, como pessoas. Amém, gente? 7 passos para formar líderes multiplicadores e reproduzir reprodutores. Primeiro lugar, demonstre o que você espera reproduzir. Você espera reproduzir discípulos.
E não pessoas só que ganham por ganhar, mas discípulos que fazem discípulos. Você precisa produzir antes que possa reproduzir. Olha isso. Você precisa produzir antes que possa reproduzir. É com qualidade. Fazer isso com qualidade. Os estudantes imitam mais o que eles veem do que eles ouvem. Eu falei muito aqui. Seu líder pode falar o tempo todo na célula, mas você vai imitar o quê? É o que ele faz com amor. É o que ele faz com graça, com bondade, se dedicando à célula. E não aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz, não é? Segundo lugar, descubra líderes em potencial. Veja quem tem um coração para o trabalho. Distribua várias tarefas para o grupo. Veja quem tem prazer e capricho para realizá-las. Aplique os 3 Cs: compatibilidade, caráter e competência. Isso é tremendo, gente. Você pode pedir para uma pessoa orar. Talvez ela não tenha muito hábito de orar. Mas se o meu líder está me pedindo, eu posso orar 2 minutos, mas eu vou falar aquilo que o Senhor precisa ouvir do grupo. Não é a gente querer aparecer com palavras rebuscadas na oração. E aí, não falou nada. Mas se você foi selecionado para orar, você vai orar pelo grupo. Senhor, abençoa a nossa célula, que a nossa célula multiplique. Olha, já orou eficazmente. Essa é a preocupação. Em terceiro lugar, aprofunde o seu relacionamento com líderes em potencial. Passe tempo com eles, fora do encontro do grupo. 2 maneiras de aprofundar o relacionamento: orar junto, fazer coisas juntos. Você só conhece uma pessoa quando você se relaciona com ela. Quarto lugar, descreva a visão. Assim que descobrir o seu líder, aprendiz, passe para ele a visão de viver em pequeno grupo. Você já viu que essa pessoa ali tem uma pegada para liderar? Você já está de olho nela? Já chama ela mais para perto. Ela agora já não vai ser, no bom sentido, tá, gente? O grupo na essência, mas você já está de olho nela como um líder em potencial. Você já vai chamar ela mais para perto. E não é panelinha não, tá, gente? É que você está preparando um novo líder. As pessoas não vão dar a sua vida por um programa, mas elas provavelmente vão dar a sua vida por uma visão. Quinto lugar, determine o compromisso a ser assumido. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele explicou o compromisso que este chamado envolvia. Se você não exigir um compromisso, não o terá. 3 compromissos chaves: compromisso de serem capacitados por meio do encontro com você e com o supervisor, compromisso de cumprir o papel de auxiliar ao começar a praticar os 8 hábitos de um líder, compromisso de mentorear os outros. Então, a gente não pode preparar líder fraco. O que é preparar o líder fraco? Você vai ser um líder de célula. Liderar célula é só coisa boa. Liderar célula é só mamãozinho com açúcar. Tem gente que não gosta de mamão, né? Então vamos botar aí um doce. Enfim, para com isso. Prepara esse líder direito. Diga para ele os desafios de uma célula. Diga para ele que você já enfrentou desafios, mas que você venceu. Diga para ele que quando a sua célula começou, eram poucas pessoas e um foi ganhando o outro. E que você não ganhou sozinho. O teu liderado ganhou um outro ganhou outro, e por isso a célula cresceu. Então, não fique passando uma imagem que não existe. Passe na essência. Prepare esse líder para ele ser um líder eficaz. Sexto lugar, desenvolva-os, sirva de modelo, deixe que o aprendiz observe você, realizando o ministério, seja um mentor, deixe que o aprendiz ministre, enquanto você observa, ajuda, corrige, encoraja, seja um motivador, deixe que o aprendiz realize o trabalho, enquanto você o encoraja de uma certa distância, para que ele tenha liberdade de errar e aprender com os erros. Seja um multiplicador. Deixe o aprendiz assumir um grupo ao estar preparado para isso. Alguns textos aqui para você, Lucas 10:70, Atos 2:41, Atos 4:4, Atos 6:7. Seja um multiplicador. Em sétimo lugar,
envios. Um líder não alcança pleno sucesso até que venha um sucessor. Depois do devido preparo, está na hora de liberá-los para o ministério. Este é um dos momentos mais emocionantes do seu ministério como célula. Você tem o privilégio de ver alguém que você liderou e treinou, liderar e treinar outros. Dicas de como ensinar seu líder aprendiz. Primeiro, antes de cada encontro, conte a ele tudo o que você pretende fazer, explicando o porquê desse plano. Depois do encontro, vocês dois deverão trocar ideias sobre o que aprenderam por meio daquilo que aconteceu. Aí, elaborarem juntos o plano do próximo encontro. Troquem ideias sobre problemas que tiverem surgido, como, por exemplo, alguém que travou o encontro por falar demais. Seja onde você for ministrar, leve junto ao auxiliar. Quando julgar que o auxiliar está pronto, deixe conduzir os encontros. Avalie os aspectos fortes e fracos da maneira com que ele conduziu o encontro. Comunique francamente as suas conclusões. Dê-lhe tarefas que o ajude a fortalecer as habilidades ministeriais em que tenham demonstrado fraqueza. Durante o último mês, antes da multiplicação, deixe o auxiliar dirigir todo o ministério do pequeno grupo. Dessa maneira, quando metade do grupo for embora, sob a liderança deles, esses membros estarão sentindo plena confiança em ser o novo líder. Já tem um tempo que a liderança da minha célula não fica diretamente comigo. Quando eu já começo a preparar, as meninas da célula estão aqui, podem ver isso. Quem mais lidera a célula hoje é a Valéria Monteiro. Nós fomos para o piquenique. Eu não meti a mão em nada, gente. Nós contribuímos com o valor e elas prepararam tudo. E isso faz com que as pessoas se sintam capacitadas. Isso faz com que as pessoas vejam que a gente está confiando na liderança dela. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Estive orando, estive ali perguntando, e aí? Precisa de alguma coisa? Como é que tá? Estive de longe, mas chegamos lá, sentei como todas as lideradas, e ela falou, pastora, eu falei, tá contigo. Então, orei para iniciar, e aí fluiu. Fluiu por quê? Porque nós precisamos preparar pessoas melhores que nós. Foi lindo, foi maravilhoso. No final, fui lá no grupo. Primeiro fiz isso pessoalmente, depois fui lá no grupo e falei, meninas, as que estiveram mais de perto. Eu sei que tiveram mais, mas eu botei fulano e fulana. Que coisa linda, foi maravilhoso. Você pode aplaudir a Jesus, que nós estamos sendo preparados para preparar outros que lideram eficazmente para o reino de Deus. Glória a Deus. Vamos louvar um pouquinho mais. Vamos agradecer ao Senhor por confiar a nós tão grande ministério, tão grande graça e salvação que veio da parte dele. Fique em pé aí, se estica um pouquinho. Vamos adorar o Senhor. Vamos agradecer o nome dele. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós. Venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe. Abençoe sua casa. Fique na paz.